É lamentável ver como meios de comunicação e governos adotam os números do Hamas como se fossem de uma fonte independente. Até a ONU, cúmplice do terrorismo palestino, os endossou por meses até reconhecer recentemente que não tinha como verificá-los. Nossos colegas jornalistas, mais propagandistas e ativistas que outra coisa, esquecem de mencionar a fonte quando falam de vítimas ou citam o Ministério da Saúde de Gaza, como se fosse o Ministério da Saúde da Alemanha ou da França, sendo na verdade simplesmente o Hamas, uma organização jihadista e terrorista. Li outro dia o entusiasmo do correspondente do El País, por exemplo, falando sobre os soldados israelenses mortos em uma emboscada no Líbano. Entraram no Líbano na vertical e saíram na horizontal. Uma grande demonstração de profissionalismo. A propaganda terrorista do Hamas se tornou uma espécie de produtora de reality show de terror. Vimos as mesmas pessoas interpretando vários papéis em vídeos de propaganda, sempre com muito molho de tomate como se fosse sangue. Fizeram de mortos, feridos, pais enlutados, médicos, jornalistas atacados, trabalhadores humanitários, e eram os mesmos personagens. Já vimos até vídeos de enterros de crianças onde o menino milagrosamente ressuscitava, abria a bolsa onde supostamente estava morto e saía correndo ao soarem os alarmes de ataque aéreo. Vimos vídeos de necrotérios palestinos onde os mortos espirravam ou coçavam a cabeça ou o pé dentro das bolsas convenientemente pintadas de vermelho. Olha, eu não minimizo as vítimas palestinas desta guerra. Ninguém duvida que infelizmente existem, e muitas, nem ninguém minimamente humano pode ficar indiferente ao sofrimento dos civis, especialmente das crianças. Já vivi mais de uma guerra e ninguém precisa me explicar o horror que isso representa. Mas uma guerra é uma guerra e não foi Israel quem a começou. A guerra, dizia nosso grande Ortega y Gasset, foi a cirurgia da história. E história está sendo feita, porque o que está em jogo hoje no Oriente Médio não é apenas mais um confronto entre Israel e Hamas ou Hezbollah. O que está definitivamente em jogo é uma nova correlação de forças na região que afeta diretamente nossa segurança como Ocidente. O problema do Oriente Médio não é Israel. O problema do Oriente Médio é o Irã, com os ayatolás empenhados em desestabilizar a região e impedir a aproximação que estava ocorrendo, e vem ocorrendo há tempos. Por isso realizaram e inspiraram os ataques do cerco a partir de Teherã entre Israel e Arábia Saudita, algumas monarquias do Golfo, Jordânia, até mesmo Egito, sem falar em Marrocos, embora mais distante da área e sendo xiitas. Não nos enganemos, os países muçulmanos sunitas, para além das declarações formais em favor dos palestinos, etc., celebram ver como Israel liquidou o Hamas e está desmantelando os satélites terroristas do Irã no Líbano, Gaza e Síria, incluindo alvos no próprio Irã, ou o BIP do Hezbollah que explodiu o embaixador iraniano em Beirute. Os países árabes da região que não fazem parte do eixo do mal do Irã com a Rússia e alguns dos Emirados estão no fundo encantados e não defenderão o Irã se a guerra escalar. Embora estejam, é claro, trabalhando com os Estados Unidos e outros atores regionais por um cessar-fogo para evitar o sofrimento dos habitantes de Gaza. Na postura dos países árabes sobre os palestinos há muita hipocrisia, e este ano de guerra serviu para comprovar isso novamente. Nenhum desses países árabes tão solidários com os palestinos quer saber deles, porque sabem que há décadas são um problema e não os querem em seus próprios países. Esta é a verdade. A fronteira de Gaza com o Egito é a mais alta do mundo. Fronteira impenetrável. Os problemas do Líbano, que era um país rico e pacífico governado pela maioria cristã, começaram quando o rei Hussein da Jordânia, farto da OLP de Arafat que queria derrubá-lo, fez guerra a OS palestinos no Setembro Negro de 70. Massacrou pelo menos 3.500 e mandou todos os demais para o Líbano, para a desgraça daquele país. Aquilo resultou na Guerra Civil do Líbano, como a que a própria Jordânia havia tido. Parece que este dado, por sinal, não foi informado ao rei Felipe em sua infeliz visita deste fim de semana à Jordânia, com discursos feitos pelo governo de Pedro Sanches e visitando instalações da UNRWA, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos, que deveria ser dissolvida. Porque neste ano de guerra, Israel não só expôs a verdade sobre Gaza, como está expondo o Estado falido que é o Líbano, à mercê de Teherã. Israel também expôs à ONU trabalhadores humanitários da UNRWA em Gaza
participar